Meu nome é Keila e aos 34 anos, finalmente realizei o sonho de comprar minha própria casa. Depois de anos, juntando cada centavo, mantive tudo em segredo da minha família, que é excessivamente intrometida. Mas um dia, cheguei mais cedo em casa e encontrei minha mãe, Jussara, fazendo um tour não autorizado para minha cunhada, Vanessa, e uma amiga dela, Olivia. Fiquei paralisada de choque, com a raiva subindo à medida que as via invadindo minha privacidade. Se você já teve algum familiar que ultrapassou seus limites, comente abaixo e me diga de qual estado você está assistindo. Por favor, assine o canal se quiser saber o que aconteceu em seguida. Crescer na casa dos Rodrigues significava nunca ter um momento de privacidade de verdade. Minha mãe, Jussara, era a definição de uma mãe superprotetora antes mesmo desse termo existir. Desde as minhas primeiras lembranças, espaço pessoal era um conceito estranho. A porta do meu quarto de criança não tinha chave, porque somos família, e a família não tem nada a esconder um do outro. Essa filosofia se estendia a todos os aspectos da minha vida. Ainda me lembro da humilhação profunda que senti aos 13 anos quando descobri que minha mãe tinha lido meu diário. Aquele livrinho rosa, com a fechadura frágil, era o meu refúgio, o único lugar onde eu pensava que meus pensamentos podiam ser realmente meus. Quando a confrontei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela parecia genuinamente confusa com minha dor. "Preciso saber o que está acontecendo na sua vida, Keila", ela disse, com a voz irritantemente calma. "De que outra forma posso te proteger?" Naquele momento, algo ficou claro para mim. Na nossa casa, amor e controle eram considerados a mesma coisa. Minha mãe abria minhas correspondências, ouvia minhas ligações e fazia perguntas aos meus amigos com a persistência de uma investigadora da Polícia Federal. Meu pai, Paulo, era mais afastado, mas nunca contestava o comportamento dela, formando uma aliança silenciosa que eu não conseguia quebrar. As coisas mudaram drasticamente quando meu irmão, Lucas, nasceu, quando eu tinha 8 anos. Ele rapidamente se tornou o filho de ouro, embora submetido à mesma supervisão sufocante que eu. Mas, ao contrário de mim, Lucas parecia se dar bem com a atenção. Talvez porque, sendo o único menino e o caçula, o escrutínio vinha com privilégios extras. Seu irmão precisa de mais apoio, se tornou um refrão comum sempre que eu apontava a diferença no nosso tratamento. Aprendi a precisar de menos, querer menos e, com o tempo, a esperar menos. Eu aprendi a esconder as coisas importantes, não em diários que podiam ser encontrados, mas bem fundo dentro de mim. Quando fui para a faculdade, pensei que a liberdade finalmente havia chegado. Escolhi uma universidade pública a 4 horas de carro de casa, longe o suficiente para precisar morar na República. Aqueles primeiros meses foram inebriantes. Ninguém verificava a que horas eu voltava para casa ou questionava com quem eu passava o tempo. Eu podia tomar sorvete no café da manhã se quisesse, mas a liberdade durou pouco. Perto do fim do semestre, minha mãe, de alguma forma, tinha feito amizade com a coordenadora da minha república, Bianca, e recebia regularmente atualizações sobre a minha rotina. Ela me surpreendia com visitas pelo menos 2 vezes por mês, sempre trazendo comida caseira e produtos de limpeza e sempre encontrando uma forma de reorganizar a minha metade do quarto, enquanto lamentava que minha colega de quarto, Luana, devia ser uma péssima influência pelo jeito que guardava as coisas dela. Depois da faculdade, consegui um emprego como analista financeira na minha cidade natal, em parte porque a oportunidade era excelente, mas principalmente porque a alternativa, uma vaga em Porto Alegre, foi recebida com uma campanha de preocupação e culpa tão grande que me vi cedendo mais uma vez à força gravitacional da obrigação familiar. "Família fica unida", minha mãe insistia. "Um dia você vai me agradecer quando tiver seus próprios filhos e precisar de ajuda." O padrão continuou à medida que eu construía minha carreira. Aluguei um apartamento a apenas 15 minutos da casa dos meus pais, perto o suficiente para tornar quase impossível recusar os jantares de domingo, mas longe o bastante para que as visitas diárias exigissem, no mínimo, algum planejamento.
Quando Lucas se casou com Vanessa há 5 anos, observei com uma mistura de inveja e preocupação enquanto ela era absorvida pela nossa dinâmica familiar. Vanessa era tudo o que eu não era, extrovertida, disposta a compartilhar cada detalhe da vida dela e, aparentemente, à vontade com o envolvimento da minha mãe. Elas falavam diariamente, faziam compras juntas e Vanessa consultava minha mãe sobre tudo, desde receitas até conselhos de relacionamento. Quando Lucas e Vanessa compraram a casa deles a apenas 3 quadras dos meus pais, minha mãe ficou em êxtase. Agora só precisamos encontrar um lugar para você no bairro, ela dizia, me enviando regularmente anúncios de casas na rua deles. Assim estaremos todos juntos, como deve ser. Mas eu estava economizando discretamente há anos, vivendo bem abaixo das minhas possibilidades e investindo com cuidado. Como analista financeira, eu entendia o poder dos juros compostos e da poupança disciplinada. Aos 34 anos, tinha acumulado uma entrada substancial, o suficiente para considerar casas em bairros bem longe da órbita da minha família. Tentei uma vez, há 3 anos, explicar meu desejo por mais independência. A reunião de família que convoquei para discutir minha possível mudança para o lado leste da cidade, a cerca de 30 minutos de distância, se transformou em uma intervenção, com todos, desde meu pai até Lucas e minha tia Patrícia. Listando motivos pelos quais me separar da família, seria um desastre. Você sempre foi tão sensível, minha mãe disse, com lágrimas nos olhos. Se você se mudar para tão longe, quem vai te ver se você não atender o telefone? Quem vai te levar sopa quando você estiver doente? Derrotada, recuei e renovei o contrato do meu apartamento. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Comecei a entender que minha independência nunca seria dada, ela teria que ser tomada. E assim, a cada mês que passava, minha determinação crescia junto com minha conta de poupança. A decisão de manter a busca por uma casa em segredo não foi tomada de ânimo leve. Eu tinha visto como minha família se comportou quando Lucas e Vanessa compraram a casa deles. Minha mãe se inseriu em cada etapa do processo, participando de todas as visitas, dando opiniões não solicitadas sobre tudo, desde a segurança do bairro até o acabamento dos armários da cozinha, e até mesmo tentando negociar diretamente com o vendedor, apesar da presença de um corretor. Ainda me lembro da expressão de Vanessa enquanto ela estava no que se tornaria a sala de estar deles, sua empolgação diminuindo quando minha mãe declarou que o teto era muito baixo e as janelas viradas para o sul seriam um problema para a disposição dos móveis. Embora Vanessa amasse a casa, ela começou a ecoar as preocupações da minha mãe, suas próprias preferências se dissolvendo sob o peso da opinião familiar. Eu não suportaria a ideia de que meu sonho fosse desmontado de forma semelhante. Por isso, quando finalmente me senti financeiramente pronta para comprar, criei uma cobertura elaborada. Falei para a minha família que estava fazendo um curso de planejamento financeiro nas noites de terça e quinta, quando na verdade estava me encontrando com corretores e visitando imóveis. Usava minhas pausas para o almoço para fazer ligações para corretores de hipoteca e vistoriadores. Eu me tornei uma especialista em desviar conversas sobre meus planos para o futuro. Minha busca começou em maio, o mês mais frio do ano, quando o mercado imobiliário estava mais lento. Raciocinei que menos opções significavam menos chances de alguém me ver em uma casa aberta. Pesquisei os bairros com cuidado, procurando áreas com bom potencial de valorização, mas longe o suficiente dos locais habituais da minha família para minimizar descobertas acidentais. O processo foi exaustivo. Sem o apoio da família, cada decisão recaía unicamente sobre os meus ombros. Havia noites em que eu ficava acordada, questionando se o segredo valia o estresse, se eu estava exagerando no que minha mãe certamente descreveria como seu amoroso interesse. Mas então me lembrava do olhar de Vanessa naquela sala de estar e minha determinação se fortalecia. Depois de visitar 27 casas, eu a encontrei. A casa ideal. Uma colonial da década de 1920, com piso de madeira original, uma janela de sacada perfeita para a leitura e um jardim pequeno, mas charmoso nos fundos. Ficava em uma rua tranquila no bairro de Morumbi, a 35 minutos da casa dos meus pais e conhecido por suas árvores maduras e atmosfera comunitária. No momento em que entrei pela porta, senti algo que raramente tinha sentido: paz. Minha corretora, Sofia, percebeu minha reação imediatamente.
Diferente dos outros corretores com quem eu tinha trabalhado, ela nunca me pressionou. Uma mulher na casa dos 50, com uma risada fácil e um jeito direto, ela rapidamente tinha entendido minha situação sem que eu precisasse explicar muito. "Você amou essa, não é?" ela disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. "É tão óbvio assim?" eu perguntei. "Keila, eu te mostrei 27 casas em 3 meses. Esta é a primeira vez que você parece que já está morando em uma." O processo de fechamento foi estressante. Marquei a assinatura para uma quarta-feira de manhã, dizendo ao meu escritório que tinha uma consulta médica e à minha família que tinha uma reunião importante com um cliente. Criei um novo endereço de e-mail apenas para assuntos relacionados à casa e mandei todos os documentos para uma caixa postal que aluguei. Paguei a mais para que um tabelião móvel me encontrasse em uma cafeteria, em vez de ir ao cartório onde eu poderia ser vista. Durante tudo isso, a culpa me roía. Eu estava sendo ridícula? Minha família realmente ficaria magoada por eu ter passado por essa etapa sem eles? A dúvida era quase incapacitante às vezes, mas toda vez que minha mãe ligava para me contar sobre mais uma casinha perfeita perto deles, eu reafirmava meu compromisso com meu caminho secreto. O dia em que recebi as chaves foi surreal. Sofia me encontrou na casa e me entregou não apenas as chaves, mas uma garrafa de espumante e uma pequena planta. "Toda casa nova precisa de algo vivo para dar as boas-vindas", ela disse, me dando um abraço rápido. "Estou orgulhosa de você, Keila. Este é o seu espaço, do seu jeito." Fiquei na sala de estar vazia depois que ela saiu, com as chaves na mão, dominada por uma mistura de euforia e descrença. Eu tinha conseguido. Eu tinha uma casa. As paredes ao meu redor eram minhas. Pela primeira vez, eu tinha um espaço que era verdadeiramente, legitimamente, legalmente, só meu. A mudança gradual foi outro exercício de subterfúgio. Mantive meu apartamento como fachada, transferindo lentamente minhas posses em pequenas cargas que não seriam notadas se alguém aparecesse de surpresa. Inventava desculpas para faltar a encontros de fim de semana para que eu pudesse pintar ou montar móveis. Me tornei craque em fazer videochamadas em quartos vazios, posicionando a câmera com cuidado para não mostrar nada ao meu redor. Aquelas primeiras semanas foram uma estranha vida dupla. No meu apartamento, tudo permanecia como o esperado. Na minha casa, eu lentamente criava o lar que sempre quis. Pintei a sala de estar de um verde sálvia suave que faria minha mãe torcer o nariz em desaprovação. Arranjei meus livros por cor, em vez de em ordem alfabética, como ela insistia que era o único método sensato. Pendurei quadros que me falavam, em vez de combinarem com a minha mobília. Pequenas rebeliões, mas cada uma delas era uma declaração de independência. Eu planejava revelar minha compra, é claro. Não pretendia manter segredo para sempre, apenas o tempo suficiente para estabelecer o espaço como inegavelmente meu. Imaginei convidá-los para um jantar, depois que tudo estivesse arrumado exatamente como eu queria, apresentando a eles minha conquista como um fato consumado. Com minha mãe orgulhosa da minha disciplina financeira e meu pai impressionado com minha independência. Mas a vida raramente segue nossos roteiros cuidadosamente construídos, e as famílias raramente respondem de acordo com os scripts que escrevemos para elas em nossas mentes. O dia em que tudo mudou foi a princípio comum, uma quarta-feira no final de abril, quando o outono estava apenas começando a se impor sobre o frio persistente do inverno. Eu estava na minha casa há quase 6 semanas, ainda levando minha vida dupla, ainda reunindo coragem para a grande revelação. Naquela manhã, eu tinha uma reunião marcada com um cliente importante às 14h. Eu tinha me preparado intensamente, criando projeções financeiras detalhadas e ensaiando minha apresentação até poder fazê-la dormindo. Mas às 11h30, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu chefe, Marcos. Reunião com a Lofton cancelada, remarcada para a próxima terça. Tire a tarde se quiser, você tem trabalhado bastante. Fiquei na minha mesa, momentaneamente desorientada com o tempo livre inesperado. Normalmente, eu usaria esse presente para ir para a minha casa e continuar a me instalar. Eu tinha uma entrega de estantes de livros agendada para a semana seguinte, e precisava liberar o espaço onde elas ficariam. Tomando uma decisão rápida, guardei minhas coisas, disse a minha assistente, Daisy, que estava saindo, e fui para casa. Minha casa, não o meu apartamento. O trajeto foi agradável,
o sol do final de outono aquecendo meu carro enquanto eu planejava mentalmente minha tarde. Eu finalmente penduraria o espelho que tinha encontrado em um brechó no fim de semana anterior. Talvez organizar os armários da cozinha de uma forma que fizesse mais sentido do que a arrumação do antigo proprietário. Tarefas pequenas e satisfatórias que reforçavam a posse do meu espaço. Ao virar na minha rua, uma sensação de paz se instalou em mim, como sempre acontecia ao me aproximar da minha casa. Essa paz se estilhaçou instantaneamente quando vi os carros na minha garagem. Um SUV Lexus prata, que reconheci como o da minha mãe, e um Honda azul que pertencia a Vanessa. Ao lado deles havia um carro compacto vermelho que eu não reconhecia. Meu coração vacilou no peito enquanto eu passava devagar pela minha própria casa, incapaz de processar o que estava vendo. Talvez fosse um engano. Talvez elas estivessem visitando outra pessoa na rua. Mas não, os carros estavam definitivamente na minha garagem. E enquanto eu fazia a volta no quarteirão, com a mente a mil, vislumbrei movimento através da minha janela da frente. Tinha alguém dentro da minha casa. Estacionei na esquina, com as mãos tremendo tanto que deixei as chaves caírem 2 vezes antes de conseguir trancar o carro. Aproximando-me a pé, avancei com cautela pelo lado da minha propriedade, onde uma fileira de arbustos de hortênsia me dava alguma cobertura. Eu podia ouvir vozes agora, flutuando pela janela parcialmente aberta da sala de jantar. O sanka original da casa, minha mãe estava dizendo, com a voz de guia de turismo em pleno efeito. Keila não tem ideia da sorte que teve de encontrar um lugar com esses detalhes arquitetônicos intactos. Eu me agachei, me aproximando da janela. Pela fresta na cortina, pude ver minha mãe gesticulando grandiosamente ao redor da minha sala de jantar, enquanto Vanessa acenava com a cabeça em aprovação e uma mulher que eu não reconhecia, uma loira elegantemente vestida, examinava o armário de louça embutido. Ela já decidiu um esquema de cores? Perguntou a estranha. Este cômodo ficaria deslumbrante com um azul marinho escuro nas paredes. Olivia, você sabe como ela pode ser indecisa. Minha mãe respondeu com uma risada que me enviou gelo pela espinha. É por isso que eu queria te mostrar o lugar. Ela precisa de orientação e o seu olho para design seria de grande ajuda. Elas saíram do meu campo de visão, suas vozes se perdendo enquanto continuavam para a cozinha. Fiquei paralisada, uma tempestade de emoções tornando impossível pensar com clareza. Como elas descobriram? Como elas entraram? Quem era essa tal de Olivia com quem minha mãe se sentia no direito de compartilhar meu espaço privado? Mudei de posição, indo em direção à janela da cozinha, onde eu podia ouvi-las mais claramente. A voz da minha cunhada se espalhou pelo vidro. A cozinha é legal, mas tão ultrapassada, esses armários teriam que sair imediatamente, Vanessa estava dizendo. E as bancadas, não posso acreditar que ela se contentou com formica. Vamos ajudá-la a reformar, minha mãe a tranquilizou. Eu e o Paulo estávamos pensando em dar a ela algum dinheiro de aniversário para modernizar este espaço. Simplesmente não é funcional para receber. Mordi meu lábio com força, sentindo o gosto de sangue. Receber. Eu tinha comprado esta casa para que fosse meu próprio santuário, não um lugar para encontros familiares. A cozinha era perfeitamente funcional para as minhas necessidades, e eu amava o charme vintage dos armários originais. Elas se moveram novamente, passos no andar de cima indicando que tinham subido. Rastejei para os fundos da casa, onde um grande flamboyant oferecia cobertura, tentando ouvir através da janela parcialmente aberta do banheiro. O quarto principal recebe uma luz maravilhosa pela manhã, minha mãe estava dizendo. Estou pensando em cortinas pesadas, em um belo vinho, para dar um toque de sofisticação. Quanto ela pagou por este lugar? Era a voz de Olivia, perguntando casualmente sobre a minha transação financeira mais privada. Pouco menos de 500 mil, minha mãe respondeu sem hesitação. Ela tinha uma boa entrada guardada, mas ainda acho que ela pagou caro. O mercado nesta área não é tão desejável quanto o corretor a fez acreditar. Pressionei a mão contra a boca para sufocar um suspiro audível. Não apenas minha mãe sabia o preço da compra, mas ela estava compartilhando livremente essa informação com uma completa estranha para mim. A violação parecia física, um golpe no peito que tornava difícil respirar. Bom, o quintal é perfeito para churrascos de verão, Vanessa comentou. Já consigo imaginar usando aquele espaço no tempo mais quente.
O Lucas poderia montar a churrasqueira dele ali. Estava pensando o mesmo, minha mãe concordou. E tem bastante espaço para as crianças brincarem quando você e o Lucas começarem a sua família. A suposição de que minha casa se tornaria propriedade familiar comunitária enviou uma onda de raiva tão poderosa através de mim que tive que me segurar no tronco da árvore para não cair. Isso era exatamente o que eu tinha temido. Exatamente por isso que eu tinha mantido a compra em segredo. Nas mentes delas, minha conquista não era minha de forma alguma. Era um novo recurso para a família utilizar, um novo espaço para elas ocuparem e controlarem. Fiquei ali por quase 1 hora enquanto elas percorriam cada centímetro da minha casa, discutindo seus planos para o meu espaço como se eu fosse uma criança incapaz de tomar decisões. Elas criticaram os poucos cômodos que eu já tinha mobiliado. Planejaram reformas extensas que eu nem queria nem poderia pagar e mapearam um cronograma de encontros familiares no meu quintal para o verão. Uma guerra se travava dentro de mim, entre o confronto e a fuga. Uma parte de mim queria invadir, com as chaves balançando, e exigir que elas saíssem imediatamente. Outra parte, condicionada por décadas de dinâmica familiar, sussurrava que fazer uma cena só provaria o ponto delas, que eu era emocional, irracional e precisava da orientação delas. No final, escolhi uma terceira opção. Eu esperaria em silêncio até elas irem embora, e então garantiria que isso nunca mais acontecesse. Permaneci escondida até ouvir a porta da frente se abrir e o murmúrio de despedidas. Olhando com cuidado por trás da esquina da casa, vi minha mãe trancar minha porta da frente com uma chave que eu nunca tinha dado a ela. As 3 mulheres conversaram rapidamente perto dos carros delas, com minha mãe dando um tapinha afetuoso no ombro de Vanessa antes de partirem em veículos separados, completamente alheias à minha presença ou à tempestade que tinham desencadeado. No momento em que os carros delas desapareceram de vista, corri para minha porta da frente, com as mãos tremendo de uma mistura de raiva e determinação. Lá dentro, o cheiro persistente do perfume característico da minha mãe, uma fragrância floral que ela usava, inalterada desde que eu era criança, pairava no ar como um fantasma indesejado. Fiquei na minha entrada, examinando meu espaço violado, notando pequenas mudanças. Uma almofada reorganizada, um livro movido do lugar onde eu o tinha deixado, uma vela que tinha sido trocada para uma mesa diferente. Minha primeira ligação foi para um chaveiro de emergência. A empresa prometeu alguém em 1 hora e, fiel à palavra, um jovem chamado Diego chegou 45 minutos depois. Paguei o valor extra pelo serviço no mesmo dia, sem hesitar, observando com satisfação sombria, enquanto ele trocava todas as fechaduras da casa. Tendo problemas com arrombamentos no bairro? Diego perguntou casualmente enquanto trabalhava na porta dos fundos. Algo assim, eu respondi, sem querer explicar que os invasores eram a minha própria família. As fechaduras mal tinham sido trocadas quando meu telefone começou a tocar, com o nome da minha mãe piscando na tela. Deixei ir para a caixa postal. Ela ligou de novo imediatamente, e novamente eu ignorei. Na terceira ligação, eu finalmente atendi, indo para minha varanda dos fundos para uma conversa que eu sabia que seria difícil. Keila, a voz da minha mãe, estava aguda de indignação. Eu acabei de tentar passar de novo na sua casa para deixar umas amostras de tinta e a minha chave não funciona. Você trocou as fechaduras? A admissão casual de que ela tinha planejado uma segunda visita não autorizada no mesmo dia enviou uma nova onda de raiva através de mim. Sim, eu troquei as fechaduras. Eu respondi, lutando para manter a voz firme. Gostaria de me explicar por que você tinha uma chave da minha casa em primeiro lugar? Ou por que você se sentiu no direito de fazer um tour com a Vanessa e alguém que eu nunca nem sequer conheci? Um momento de silêncio se seguiu, e eu quase podia ver a expressão da minha mãe. O breve lampejo de culpa rapidamente substituído por uma defensiva justificada. Não sei por que você está chateada, ela finalmente disse. Eu estava apenas orgulhosa da sua conquista e queria mostrar a Vanessa e a Olivia a sua bela casa. A Olivia é designer de interiores, sabia? Ela teve ideias maravilhosas para o seu espaço. Este não é o ponto, mãe, eu disse, minha voz subindo apesar dos meus esforços para permanecer calma. Você não tinha permissão para estar na minha casa.
Você não tinha permissão para fazer uma cópia da minha chave. Você não tinha permissão para compartilhar detalhes sobre a minha compra privada com estranhos. A Olivia não é estranha, Keila. Minha mãe zombou. Ela é filha da Denise. Você se lembra da Denise da igreja? Além disso, somos família, Keila. A família não precisa de permissão. Esse é exatamente o problema, eu disse. Você nunca respeitou meus limites. Nunca. Desde ler meu diário quando criança até abrir minhas correspondências como adulta. Abrir suas correspondências? Ela me interrompeu. Mas a voz dela tinha aquela leve mudança de tom que eu reconhecia da infância, quando ela era pega em uma mentira. Sim, mãe. Os documentos de fechamento desta casa foram enviados para mim pelo correio. Foi assim que você descobriu, não foi? Você pegou minha correspondência no meu apartamento enquanto eu estava no trabalho. O silêncio do outro lado da linha confirmou minha suspeita. Keila, ela finalmente disse, com a voz suavizando para o tom persuasivo que sempre conseguia me fazer duvidar de mim mesma. Eu estava preocupada com você. Você tem estado tão reservada ultimamente, faltando aos jantares de família. Não atendendo prontamente às ligações, pensei que algo pudesse estar errado. Quando vi o envelope do cartório, fiquei preocupada que você pudesse estar com algum tipo de problema financeiro. Então você abriu, fez uma cópia da chave da minha casa sem o meu conhecimento e depois se sentiu no direito de entrar na minha casa e fazer tours enquanto eu estava no trabalho? Minha voz estava subindo de novo. Anos de frustração reprimida borbulhavam para a superfície. Você está exagerando. Ela respondeu com uma defensiva retornando à sua voz. Eu ia te contar neste fim de semana. Achei que poderíamos te surpreender com alguma ajuda para a decoração. Eu e a Vanessa escolhemos cortinas para a sala de estar. Ficaria muito melhor do que essas coisas finas que você colocou agora. Fechei os olhos, pressionando os dedos na minha têmpora, onde uma dor de cabeça começava a se formar. Mãe, o que você fez foi errado. Foi uma violação da minha privacidade e da minha confiança. Eu tenho 34 anos, não sou uma criança. Esta é a minha casa, comprada com meu dinheiro, e você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Ela me interrompeu, a voz subindo para igualar a minha. Eu sou sua mãe. Tudo o que eu sempre fiz foi para o seu bem, para te ajudar, para te guiar. E é assim que eu sou recompensada? Sendo trancada para fora da casa da minha própria filha? Sim, eu disse, uma estranha calma se instalando em mim quando percebi que não haveria nenhum reconhecimento de erro, nenhuma desculpa, e você vai continuar trancada para fora até que possa respeitar meus limites. Eu encerrei a ligação enquanto ela começava outro protesto, e depois desliguei meu telefone completamente, precisando de espaço para processar o que tinha acontecido e o que viria a seguir. Esse espaço durou pouco. Assim que eu estava fazendo uma xícara de chá para acalmar os nervos, um barulho forte na minha porta da frente anunciou a chegada do meu irmão, Lucas. O rosto dele estava vermelho de raiva quando abri a porta. A corrente de segurança ainda no lugar. Que diabos, Keila? Ele exigiu sem preâmbulo. A mãe está em casa chorando por sua causa. Oi para você também, Lucas, eu disse, sem fazer nenhum movimento para remover a corrente ou deixá-la entrar. Imagino que ela te ligou imediatamente depois da nossa conversa. Claro que ligou. Ela está arrasada. Como você pode acusá-la de violar sua privacidade quando tudo o que ela estava tentando fazer era te ajudar? Estudei o rosto do meu irmão, me perguntando se ele realmente não conseguia ver o problema ou se a lealdade familiar estava simplesmente sobrepondo seu senso de certo e errado. A mãe te contou que ela fez uma cópia da chave da minha casa sem minha permissão e trouxe a Vanessa e uma estranha para dentro da minha casa enquanto eu estava no trabalho? Um lampejo de dúvida passou por seu rosto, mas foi rapidamente suprimido. Ela estava animada por você. Ela queria ajudar a fazer da sua casa um lar. Já era a minha casa, eu disse calmamente. Minha casa, Lucas, minha. Não dela para redecorar, não da Vanessa para planejar churrascos e não um espaço comunitário para a família usar à vontade. Você sempre foi assim, ele disse, balançando a cabeça, tão egoísta, tão fechada na sua necessidade por espaço. A família deve se envolver na vida um do outro. É disso que o amor é feito. Não, Lucas. Isso é controle. O amor teria sido respeitar minha escolha de comprar uma casa sozinha. O amor teria sido esperar que eu os convidasse para o meu espaço quando estivesse pronta.
A expressão do meu irmão endureceu. Então é isso. Você vai nos cortar de vez porque a mãe estava tentando ajudar. Estou estabelecendo limites. Eu o corrigi. Algo que eu deveria ter feito há anos. Limites? Ele repetiu com uma risada amarga. Isso é apenas uma palavra chique para afastar as pessoas que se importam com você. Quer saber? Ótimo. Tenha o seu precioso espaço, mas não venha chorar para nós quando perceber o quão solitário é ficar aí em cima do seu pedestal. Ele se virou e marchou de volta para o carro dele, me deixando parada na porta, tremendo fisicamente com o confronto. Em poucas horas, as mensagens de texto começaram a chover. A tia Patrícia expressou sua decepção com o meu tratamento cruel à minha mãe. Meu primo, Rodrigo, sugeriu que eu precisava de terapia para tratar minha paranoia sobre o envolvimento da família. Até meu pai, geralmente o conciliador, enviou uma mensagem seca, me pedindo para pedir desculpas à minha mãe por reagir exageradamente. A narrativa familiar estava se formando sem a minha participação. Keila está sendo dramática, Keila está sendo egoísta, Keila está rejeitando o amor da família. Ninguém, ao que parecia, estava disposto a considerar que talvez ter uma chave feita sem permissão, entrar em uma casa sem ser convidada e planejar reformas não solicitadas pudessem ser o comportamento problemático nesta situação. Enquanto o sol se punha naquele dia tumultuado, eu me sentei sozinha na minha sala de estar, cercada pelas paredes que eu tinha pintado nas cores que eu escolhi, segurando uma caneca de chá que já tinha esfriado há muito tempo. Me senti vulnerável, exposta e, no entanto, estranhamente liberta. Pela primeira vez, eu tinha me mantido firme, completamente, sem vacilar, sem eventualmente capitular à pressão familiar. O custo era alto, as relações familiares estremecidas, talvez além de qualquer reparo. Mas, ao olhar ao redor para o espaço que era verdadeiramente meu, eu sabia que tinha feito a escolha certa. As fechaduras foram trocadas. O limite físico foi garantido. Agora vinha a parte mais difícil: manter os limites emocionais contra a onda de manipulação familiar que eu sabia que estava apenas começando. Os dias seguintes ao confronto se instalaram em um novo padrão desconfortável. Minha mãe, mestre do tratamento de silêncio quando contrariada, não ligou de novo. As mensagens do meu irmão se tornaram cada vez mais frias antes de pararem de vez. As conversas em grupo da família sobre jantares de domingo e aniversários próximos notavelmente me excluíam. Era como se um decreto tivesse sido emitido. Keila está no exílio até que se arrependa. Uma semana depois de trocar minhas fechaduras, cheguei em casa e encontrei uma grande cesta de presentes na minha varanda. Uma oferta de paz, talvez. O cartão anexado dizia: achei que esses itens poderiam ajudar a deixar sua casa mais aconchegante. A família sempre perdoa. Jantar de domingo às 5h30. Com amor, mamãe. Dentro da cesta estavam as cortinas vinho que ela tinha mencionado querer para o meu quarto. Um conjunto de panos de prato em uma cor que eu detestava e várias fotos de família emolduradas que eu tinha deliberadamente escolhido não exibir no meu novo espaço. A mensagem era clara. Minha mãe estava disposta a perdoar a minha transgressão se eu apenas voltasse ao convívio e permitisse que a visão dela para a minha casa prosseguisse. Eu devolvi a cesta intocada para a varanda dos meus pais naquela noite, com um bilhete meu. Obrigada por pensar em mim, mas eu já selecionei a decoração que combina com o meu gosto. Não estarei no jantar de domingo, pois ainda estou processando a violação da minha privacidade. Espero que com o tempo você possa entender por que suas ações foram dolorosas. 2 dias depois, minha colega de trabalho, Alicia, mencionou ter encontrado minha mãe no supermercado. Ela parecia realmente preocupada com você, Alicia relatou. Disse que você estava agindo de forma errática, se isolando da família. Ela perguntou se você também tinha se comportado estranhamente no trabalho. A campanha tinha se expandido para além dos familiares diretos. Agora, minha mãe estava abordando meus colegas de trabalho, me pintando como instável, preparando o terreno para invalidar minhas decisões. Era uma tática familiar, uma que ela tinha usado durante meus anos de faculdade quando eu tentei pela primeira vez estabelecer independência. À medida que o mês de maio virava junho, as tentativas de manipulação se tornaram mais variadas.
Minha tia Patrícia ligou para me informar que minha mãe tinha ido ao médico com sintomas preocupantes, insinuando fortemente que minha frieza estava afetando a saúde dela. Minha prima Emília entrou em contato para sugerir uma sessão de terapia familiar para superar este momento difícil. Uma sugestão que poderia ter mérito se não tivesse sido apresentada com a suposição subjacente de que eu era a única que precisava de conserto. Enquanto isso, eu tomava medidas práticas para proteger meus novos limites. Contratei uma empresa de segurança para instalar câmeras nas portas da frente e dos fundos, adicionei luzes com sensor de movimento e instalei um sistema de campainha com vídeo. Essas medidas pareciam extremas, como algo saído de um thriller psicológico em vez de precauções necessárias contra a própria família, mas a paz de espírito que elas proporcionavam valia cada centavo. Quando o Natal se aproximou, a pressão se intensificou. Feriados familiares eram sagrados na nossa casa. A presença era obrigatória, a menos que houvesse hospitalização ou viagem para outro estado. Meu pai, quebrando seu silêncio de meses, ligou diretamente. Sua mãe reservou um lugar para você. Ele disse sem cumprimentar, a voz ríspida de desaprovação. A ceia é às 8. A Vanessa vai fazer o bolinho de bacalhau dela. A suposição de que eu simplesmente apareceria, que meses de conflito poderiam ser varridos para debaixo do tapete para manter as tradições, era tão típica que eu quase ri. Eu não estarei lá, pai. Eu disse calmamente. Fiz outros planos. Na verdade, meus outros planos envolviam um dia tranquilo em casa e um jantar com minha amiga Sofia, que tinha me convidado depois de saber da minha situação familiar. Mas eu não devia nenhuma explicação. Isso já foi longe demais, Keila, meu pai disse, a voz assumindo o tom severo que tinha subjugado discussões durante toda a minha infância. Você já deixou seu ponto claro. Sua mãe se sente péssima com o mal-entendido. Mal-entendido? Eu o interrompi, incapaz de deixar que a caracterização passasse. Não houve mal-entendido. A mãe fez uma cópia da minha chave sem permissão e entrou na minha casa sem consentimento. Isso não é um mal-entendido, pai. Isso é uma violação. Ela é sua mãe, ele respondeu, como se esse status de relacionamento concedesse imunidade ao respeito básico pelos limites. Sim, ela é, e eu a amo, mas não posso continuar em um relacionamento onde minha autonomia não é respeitada. O silêncio que se seguiu estava pesado com décadas de dinâmica familiar não dita. Finalmente, meu pai suspirou. Não te reconheço mais, Keila. A filha que criamos nunca daria as costas para a família. A acusação me atingiu, mas por baixo da dor havia uma constatação. Talvez eles realmente não me reconhecessem mais, porque pela primeira vez eu estava me recusando a ser a filha que eles tinham criado. Uma filha que subordinava suas próprias necessidades para manter a paz. Não estou dando as costas à família, pai. Estou pedindo respeito. Quando você e a mãe estiverem prontos para discutir o que aconteceu sem desconsiderar meus sentimentos, eu estarei aqui. O Natal trouxe uma nova tática. Presentes apareceram na minha varanda. Uma torre de pacotes embrulhados em papel brilhante, acompanhados por cartões carregados de apelos emocionais. Natal sem você não é Natal, minha mãe escreveu. Por favor, não puna a família inteira por causa de um erro. As palavras um erro minimizavam meses de violações de limites em um único engano perdoável. Era manipulação psicológica embrulhada em papel de feriado e amarrada com culpa em vez de fita. Deixei os presentes sem abrir no meu quarto de hóspedes, incapaz de aceitá-los ou devolvê-los sem me sentir manipulada. Eles ficaram lá como uma manifestação física do peso emocional que eu carregava. Um lembrete do custo de me manter firme. Durante todo esse período, me vi precisando de apoio para manter minha determinação diante de tanta pressão familiar concentrada. Por recomendação de uma colega, comecei a fazer terapia com o Dr. Marcos Soares, um psicólogo especializado em dinâmica familiar. Em seu escritório confortável, com paredes azuis suaves e plantas bem cuidadas, comecei a desvendar os padrões que tinham definido meus relacionamentos familiares por décadas. O que você está vivenciando é uma resposta previsível ao estabelecimento de limites com pessoas que nunca precisaram respeitar limites antes. Dr. Marcos explicou durante uma sessão. A culpa, os mensageiros, se aproximando de você em nome da sua mãe, as preocupações de saúde, a minimização da violação.
são todas táticas comuns para te trazer de volta para a dinâmica estabelecida. Às vezes me pergunto se estou exagerando, eu admiti. Trocar as fechaduras foi realmente necessário? O Dr. Marcos se inclinou levemente para a frente. Keila, se uma amiga te contasse que alguém fez uma cópia da chave da casa dela sem permissão e entrou lá enquanto ela estava fora, o que você a aconselharia a fazer? Visto por esse prisma, a resposta era óbvia. Trocar as fechaduras. Exatamente. O fato de a pessoa que violou seus limites ser sua mãe não torna a violação menos séria. Na verdade, pode-se argumentar que a torna mais séria, pois representa uma traição da confiança que deveria existir entre pai e filho. Essas sessões se tornaram minha tábua de salvação enquanto eu navegava pelo território desconhecido de ser a ovelha negra da família. O doutor Marcos me ajudou a reconhecer que a dor que eu sentia era válida, que meu desejo por privacidade e autonomia era saudável e que o desconforto de manter os limites era temporário, enquanto a liberdade conquistada era permanente. Fora da terapia, comecei a construir um sistema de apoio de amigos que respeitavam meus limites sem questionar. Sofia, minha corretora, se tornou uma amiga próxima, sempre pronta com conselhos práticos ou apenas um ouvido simpático. Meu colega de trabalho, Davi, me convidou para me juntar aos amigos dele nas noites de jogos semanais, proporcionando uma conexão social sem os campos minados emocionais dos encontros de família. Minha vizinha, Graça, uma professora aposentada com uma atitude direta e talento para a jardinagem, ofereceu tanto companhia quanto orientação enquanto eu aprendia a cuidar do meu pequeno quintal. Esses relacionamentos, livremente escolhidos e mutuamente respeitosos, contrastavam fortemente com as conexões carregadas de obrigação da minha família. Pela primeira vez, talvez, eu experimentei o que era ser valorizada por quem eu era, em vez de quão bem eu me conformava às expectativas dos outros. A parte mais difícil desse período foi o luto pelo relacionamento familiar que eu sempre desejei, em vez do que eu realmente tinha. Havia noites em que eu chorava até dormir, lamentando a mãe que poderia ter ficado feliz pela minha conquista, em vez de vê-la como uma oportunidade para reafirmar o controle. Eu lamentava o pai que poderia ter defendido meu direito à independência, o irmão que poderia ter entendido a minha perspectiva em vez de se alinhar automaticamente contra mim. Mas, através das lágrimas, da culpa e dos dias de dúvida, eu me mantive firme em uma verdade inegável. Esta casa era minha. O espaço que eu tinha criado dentro destas paredes era um reflexo dos meus próprios gostos, das minhas próprias escolhas, do meu próprio eu. E esse eu valia a pena proteger, mesmo que a um grande custo. 6 meses depois do incidente da troca de fechaduras, em uma tarde fresca de outubro, eu atendi a uma batida na minha porta e encontrei meu irmão Lucas sozinho na minha varanda. Sem Vanessa, sem pais, apenas Lucas, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco e uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Podemos conversar?" Ele perguntou, se mexendo desconfortavelmente de um pé para o outro. Eu hesitei, vasculhando o rosto dele em busca de sinais de uma missão designada pela família para me trazer de volta ao convívio. Não encontrando nenhum, dei um passo para trás e o convidei a entrar. Lucas ficou desajeitadamente na minha sala de estar, observando as mudanças que eu tinha feito ao longo dos últimos meses. A estante de livros que eu tinha construído sozinha, a parede com uma galeria de arte que eu tinha colecionado, a mobília confortável arrumada para se adequar aos meus hábitos, em vez de regras de design convencionais. "Seu lugar está legal", ele finalmente disse. "Diferente do que eu imaginei, mas legal." "Obrigada", eu respondi, ainda cautelosa. "Quer beber alguma coisa?" Ele aceitou um copo de água e nos sentamos em extremidades opostas do meu sofá, a distância entre nós representando mais do que apenas espaço físico. "Eu te devo um pedido de desculpas", Lucas disse, depois de um longo silêncio, olhando para o copo de água dele. "Eu deveria ter entendido o que você estava dizendo sobre limites. Eu entendo agora e sinto muito por ter demorado tanto." As palavras foram tão inesperadas que por um momento eu apenas consegui encará-lo. "O que mudou?" eu finalmente perguntei. Lucas suspirou pesadamente, colocando o copo em um descanso de copo. "Eu e a Vanessa temos tido problemas.
Nada sério, ele acrescentou rapidamente, vendo a minha expressão, mas o suficiente para nos fazer parar e olhar para alguns padrões no nosso casamento. Ele fez uma pausa, parecendo reunir os pensamentos. No mês passado, a Vanessa percebeu que algumas das coisas pessoais dela tinham sido movidas no nosso quarto. O diário dela, alguns papéis do trabalho. No começo, pensamos que um de nós tinha movido e esquecido, ou talvez o serviço de limpeza tinha mudado as coisas enquanto limpava o pó. Uma sensação fria se instalou no meu estômago, já antecipando aonde essa história estava indo. Então, Vanessa notou alguns comentários que a mãe estava fazendo sobre coisas específicas que ela não poderia ter sabido, a menos que... Ele parou, então encontrou meus olhos diretamente, a menos que ela estivesse lendo o diário da Vanessa, assim como ela costumava ler o seu. A validação que as palavras dele proporcionaram, uma confirmação de que eu não tinha imaginado ou exagerado as violações de limites da minha mãe, me atingiu com uma força inesperada. Por anos, eu tinha sido feita para sentir que meu desejo por privacidade era o problema, que minha sensibilidade era a questão. Agora, aqui estava a prova de que o padrão existia fora da minha percepção. Quando a Vanessa a confrontou, Lucas continuou. A mãe deu as mesmas desculpas que ela provavelmente te deu, que estava preocupada, que precisava saber o que estava acontecendo na vida da nora para apoiá-la melhor, que a família não guarda segredos. Eu assenti, familiarizada demais com as justificativas. Vanessa ficou furiosa. Ela me disse que ou as fechaduras seriam trocadas, ou ela ficaria na casa da irmã dela por um tempo. Lucas passou a mão pelo cabelo, parecendo cansado. Foi quando me dei conta. Se eu estava imediatamente pronto para trocar as fechaduras, para proteger a privacidade da minha esposa, por que eu te ataquei por fazer exatamente a mesma coisa para proteger a sua própria? A pergunta pairou entre nós, um reconhecimento honesto da hipocrisia que tinha sido aplicada. Porque eu sempre fui a pessoa que deveria aceitar o comportamento da mãe, eu disse suavemente. Eu fui criada para ver as intromissões dela como amor. Lucas assentiu lentamente. E eu fui criado para ver você como alguém que exagerava toda vez que você se impunha. Sinto muito, Keila. Eu deveria ter sido um irmão melhor. Conversamos por horas naquela tarde. Conversamos de verdade, de uma forma que nunca tínhamos feito antes. Lucas compartilhou as próprias experiências dele crescendo como o filho de ouro. As pressões sutis que vinham com aquela posição. Eu expliquei como o isolamento da família nesses últimos meses tinha sido tanto doloroso quanto esclarecedor. Juntos, nós desvendamos a dinâmica que tinha moldado nossa infância e continuava a influenciar nossos relacionamentos adultos. Não estou cortando a mãe e o pai da minha vida. Lucas esclareceu enquanto a conversa chegava ao fim. E não estou te pedindo para se reconciliar se você não estiver pronta. Eu só queria que você soubesse que eu entendo agora e apoio o seu direito de estabelecer limites, mesmo que eles sejam diferentes dos meus. O apoio dele, inesperado e não exigido, parecia a primeira pedra lançada em uma nova fundação entre nós, não a reconstrução completa do nosso relacionamento de irmãos, mas um começo construído em respeito mútuo em vez de obrigação familiar. 2 semanas depois da visita de Lucas, eu concordei em encontrar meus pais em um local neutro, uma cafeteria no centro. Por minha insistência, fomos acompanhados por uma mediadora familiar, uma mulher calma e profissional chamada Maria, que se especializava em conflitos familiares de adultos. Meus pais estavam claramente desconfortáveis em ter um estranho testemunhando a nossa discussão, mas eles tinham concordado com os meus termos, uma pequena, mas significativa concessão. Eu quero começar agradecendo a todos vocês por concordarem com esta reunião. Maria começou assim que nos sentamos com as nossas bebidas. Keila explicou algumas das preocupações que levaram ao distanciamento atual no relacionamento de vocês. Hoje é uma oportunidade para ouvirem um ao outro e talvez encontrarem um caminho para seguir em frente. Minha mãe sentou-se rigidamente na cadeira, segurando o latte com as 2 mãos, como se isso pudesse fornecer alguma defesa contra a conversa que viria. Meu pai parecia desconfortável, mas resoluto, seus olhos se movendo entre mim e a mediadora. Keila, você gostaria de compartilhar o que espera ganhar com a reunião de hoje? Maria incentivou. Eu tinha ensaiado este momento.
trabalhando com o Dr. Marcos para encontrar palavras que fossem firmes, mas não acusatórias, claras, mas não cruéis. Eu amo vocês dois. Eu comecei encontrando os olhos deles diretamente. E sinto falta de ter vocês na minha vida, mas para que possamos reconstruir nosso relacionamento, eu preciso que vocês reconheçam que entraram na minha casa sem permissão. E eu preciso de compromissos claros sobre os limites daqui para frente. A postura da minha mãe se enrijeceu ainda mais, mas antes que ela pudesse falar, meu pai me surpreendeu colocando a mão sobre a dela. Devemos ouvir primeiro, Jussara, ele disse calmamente. E virando-se para mim, pode continuar, Keila, estamos ouvindo. O simples ato de ser encorajada a falar sem uma defesa imediata ou desconsideração foi tão inesperado que perdi momentaneamente minhas palavras preparadas. Recuperando-me, eu delineei os limites específicos de que precisava. Nada de visitas não agendadas, nada de compartilhar minhas informações pessoais com a família estendida ou amigos. Respeito pelas minhas decisões sobre minha casa e minha vida, mesmo quando vocês discordarem delas. Quando terminei, houve um longo silêncio. Os olhos da minha mãe brilharam com lágrimas não derramadas, seus lábios pressionados em uma linha fina que podia sinalizar tanto raiva quanto o esforço para conter a emoção. Jussara, Paulo, algum de vocês gostaria de responder ao que Keila compartilhou? Maria perguntou gentilmente. Minha mãe começou a falar, a voz tensa com emoção controlada. Eu nunca quis te machucar, Keila. Tudo o que eu sempre fiz foi por amor e preocupação com o seu bem-estar. Era o começo do que eu reconhecia como sua defesa padrão. Mas então, algo inesperado aconteceu. Meu pai falou de novo. Jussara? Ele disse com uma firmeza que eu raramente o ouvia usar com a minha mãe. Eu acho que o que a Keila precisa não é de uma explicação das suas intenções, mas de um reconhecimento do impacto das suas ações. Minha mãe se virou para ele, claramente surpresa com essa partida de seu papel habitual de conciliador. Eles trocaram um olhar que parecia carregar uma conversa privada inteira, e então minha mãe suspirou profundamente. Você está certo, ela disse primeiro para meu pai e depois se virando para mim. Você está certa, Keila. Eu não deveria ter entrado na sua casa sem permissão. Eu não deveria ter feito uma cópia da sua chave. Eu errei em fazer isso, independentemente das minhas intenções. As palavras que eu tinha esperado por meses quase não foram registradas a princípio. Um reconhecimento real de erro, sem qualificações ou desvios. Senti algo apertado no meu peito começar a se soltar. Um nó de ressentimento que eu tinha carregado por tanto tempo que eu quase tinha me esquecido de que estava ali. Obrigada, eu disse simplesmente. Isso significa muito para mim. O restante da reunião não foi fácil. Padrões antigos se reafirmaram às vezes, com minha mãe escorregando para a defensiva e meu pai ocasionalmente tentando amenizar as dificuldades em vez de abordá-las diretamente. Mas, com a orientação de Maria, conseguimos nos manter focados nas questões centrais e até mesmo alcançar alguns acordos preliminares sobre como nosso relacionamento poderia funcionar daqui para frente. No final da sessão de 2 horas, tínhamos elaborado uma estrutura básica para reconstruir a confiança. Minha mãe concordou em mandar uma mensagem antes de visitar e esperar por uma resposta afirmativa. Meu pai se comprometeu a respeitar minhas decisões sobre minha casa e minha vida sem tentar me fazer mudar de ideia. Eu prometi me esforçar para manter a conexão através de ligações regulares e refeições ocasionais, sendo honesta sobre minhas necessidades e limites. Era um começo, imperfeito, mas real. Enquanto nos preparávamos para ir embora, meu pai fez algo que ele não tinha feito desde que eu era criança. Ele me abraçou de verdade, em vez do gesto superficial que tinha se tornado a nossa norma. Eu estou orgulhoso de você, ele sussurrou, por se impor, por esta bela casa que você criou, por se tornar a mulher forte que você é. Aquelas palavras, tão desejadas por tanto tempo e nunca esperadas, trouxeram lágrimas aos meus olhos. Nem tudo estava resolvido. Nem todas as feridas estavam curadas, mas uma porta que parecia permanentemente fechada tinha se aberto o suficiente para deixar entrar um raio de esperança. O processo de reconstruir a confiança foi lento e não foi sem contratempos. Minha mãe compareceu a 3 sessões de terapia comigo e com o Dr. Marcos antes de declarar que não era mais necessário. Mas aquelas sessões estabeleceram um vocabulário para discutir limites que nos ajudou a navegar por momentos difíceis.
Meu pai, surpreendentemente, continuou a se encontrar comigo e com o terapeuta ocasionalmente, parecendo ansioso para entender a dinâmica que tinha moldado nossa família. 2 meses depois da nossa reunião mediada, eu convidei meus pais para um jantar na minha casa. O convite veio com parâmetros claros. Chegada às 6, partida às 9. Nada de discussões sobre reformas ou decoração, a menos que eu especificamente pedisse uma opinião. Para meu alívio, eles respeitaram esses limites completamente, admirando minha casa como ela era, em vez de como eles a teriam criado. À medida que o inverno virava primavera, um novo normal e cauteloso começou a surgir. Meu relacionamento com meu irmão se fortaleceu, construído em respeito mútuo em vez de obrigação familiar compartilhada. Eu e Vanessa desenvolvemos uma amizade independente da nossa conexão familiar, encontrando um terreno comum em nossas experiências e interesses compartilhados, em vez de apenas nos tolerarmos como parentes. O primeiro encontro familiar verdadeiramente bem-sucedido na minha casa ocorreu em abril, exatamente 1 ano após o incidente da troca de fechaduras. Um pequeno jantar de aniversário para meu pai, com horários de início e fim claros, convites específicos em vez de presença assumida e, o mais importante, a diversão genuína da companhia um do outro, sem as tensões de controle e ressentimento que tinham definido nossas interações anteriormente. Enquanto minha mãe se preparava para ir embora naquela noite, ela parou na entrada, olhando ao redor para o lar que eu tinha criado. Sabe, ela disse pensativamente, eu nunca teria escolhido essa cor para as paredes da sua sala de estar, mas vendo agora com tudo o que você fez, eu tenho que admitir que combina perfeitamente com você. Vindo da minha mãe, esse reconhecimento de que minhas escolhas poderiam ser válidas, mesmo quando diferentes das dela, parecia monumental. Um passo pequeno, mas significativo, para me ver como uma pessoa separada, em vez de uma extensão de si mesma. Obrigada, mãe, eu disse de coração. Isso significa muito. 1 ano depois de trocar minhas fechaduras, eu me sentei no meu jardim em uma noite perfeita de primavera, refletindo sobre a jornada dos últimos 12 meses. A pequena varanda onde minha mãe tinha uma vez planejado churrascos de família sem a minha opinião, agora era meu local favorito para tomar café da manhã e refletir à noite. Eu tinha plantado lavanda e alecrim ao longo das bordas, o cheiro deles preenchendo o ar a cada brisa suave. O caminho para a cura não tinha sido reto ou simples. Houve momentos de regressão, minha mãe esquecendo de ligar antes de passar e meu próprio ocasional recuo para um silêncio defensivo em vez de uma comunicação clara. Mas, por baixo dos inevitáveis erros, havia uma base de respeito que nunca tinha existido no nosso relacionamento antes. Ironicamente, estabelecer limites firmes tinha, no final das contas, melhorado nossos relacionamentos familiares, em vez de destruí-los, como eu tinha temido nos meus momentos mais sombrios. Com expectativas claras e consequências, as interações se tornaram menos carregadas de tensões não ditas e ressentimentos. Eu não temia mais os encontros de família, antecipando violações de limites a cada momento. Minha mãe não sentia mais a necessidade de monitorar minha vida, aceitando gradualmente que minha independência não era uma rejeição a ela. A mudança não tinha sido fácil para ela. Por sugestão do Dr. Marcos, minha mãe tinha eventualmente começado a fazer terapia por conta própria, embora ela se recusasse a compartilhar detalhes dessas sessões com a família. O que quer que tenha sido discutido parecia ajudar, pois com o tempo eu notei mudanças sutis, mas significativas, no comportamento dela. Ela começou a perguntar em vez de assumir, a ouvir em vez de imediatamente oferecer soluções, a reconhecer quando a ajuda dela não era realmente útil. Meu pai também tinha mudado de maneiras que eu não tinha previsto. Depois que eu quebrei o padrão de esperar que ele mediasse conflitos com a minha mãe, ele gradualmente encontrou a própria voz dele nas discussões familiares. Nosso relacionamento, por muito tempo definido principalmente através da minha mãe, desenvolveu seu próprio canal de comunicação direta. Descobrimos interesses compartilhados em história e arquitetura que tinham permanecido inexplorados durante a minha infância.
Talvez a transformação mais surpreendente tenha sido no meu relacionamento com Lucas, os papéis de filho de ouro e ovelha negra. Designados a nós pela dinâmica familiar além do nosso controle, gradualmente deram lugar a sermos simplesmente irmão e irmã, com todas as complexidades que isso implicava. Nós discordávamos, às vezes nos apoiávamos e construímos um laço baseado em respeito mútuo, em vez de uma mitologia familiar compartilhada. Até Vanessa, cuja intromissão na minha casa tinha sido parte da violação original, tinha feito as pazes à sua própria maneira. 6 meses depois do incidente, ela tinha me convidado para almoçar, apenas nós duas. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse assim que nos sentamos. Eu nunca deveria ter entrado na sua casa sem a sua permissão, e eu deveria ter reconhecido o quão errado era quando a Jussara sugeriu. A franqueza dela era refrescante. Sua responsabilidade inqualificável por desculpas ou explicações. Na época, eu genuinamente não via o problema, ela continuou. Na minha família, todo mundo entra e sai da casa um do outro constantemente. Mas isso não significa que eu posso impor essa dinâmica a você. Seus limites são válidos, e eu sinto muito de verdade por tê-los violado. Aquele almoço marcou o início de um relacionamento entre nós, que foi escolhido em vez de obrigatório. Descobrimos interesses compartilhados em livros e trilhas que nunca tinham surgido durante os encontros de família. Embora nunca fôssemos melhores amigas, desenvolvemos uma apreciação genuína uma pela outra, independentemente da nossa conexão familiar. Minha casa, uma vez o ponto focal do conflito familiar, gradualmente se tornou um verdadeiro santuário. Não uma câmara de isolamento me cortando dos relacionamentos como minha família tinha inicialmente temido, mas um espaço onde eu podia me envolver com os outros autenticamente porque me sentia segura nos meus limites. As câmeras de segurança permaneceram como uma precaução prática, em vez de um símbolo de desconfiança. A chave reserva foi confiada apenas à minha amiga Sofia, com a clara compreensão de que era apenas para emergências. Essas medidas, que uma vez tinham parecido extremas, agora pareciam simples prudência, o equivalente adulto de trancar a porta do banheiro. Além dos meus relacionamentos familiares, a experiência de estabelecer e manter limites teve efeitos em cascata por toda a minha vida. No trabalho, me tornei mais confortável em recusar projetos que não se alinhavam com as minhas forças ou interesses. Nas amizades, aprendi a expressar minhas necessidades diretamente, em vez de acomodar os outros à minha própria custa. Nos encontros, reconheci sinais de alerta mais rapidamente, não confundindo mais controle com carinho ou persistência com paixão. O Dr. Marcos tinha razão. O desconforto de estabelecer limites era temporário, mas a liberdade conquistada era permanente. A culpa que me atormentou durante aqueles primeiros meses de afastamento gradualmente se dissolveu, substituída por uma confiança silenciosa no meu direito de determinar as condições dos meus relacionamentos. Ainda havia momentos difíceis, é claro. Padrões familiares estabelecidos ao longo de décadas não desapareceram completamente em um único ano. Minha mãe ocasionalmente escorregava em seus antigos comportamentos controladores, especialmente em tempos de estresse ou mudança. Mas a diferença agora era que esses deslizes eram reconhecidos e abordados, não aceitos como inevitáveis ou suportados em ressentimento silencioso. As fechaduras que eu tinha trocado, em um momento de raiva justificada, tinham passado a representar algo além da segurança física. Elas simbolizavam a posse não apenas da minha propriedade, mas da minha vida, do meu direito de determinar quem tinha acesso ao meu espaço, meu tempo, minha energia. Ao trocar aquelas fechaduras, eu tinha me declarado a autoridade sobre minhas próprias necessidades e limites, uma declaração que continuava a ecoar por todos os meus relacionamentos. Enquanto o crepúsculo se aprofundava no meu jardim naquela noite de aniversário, eu pensei na jovem que eu tinha sido 1 ano antes, apavorada com a rejeição familiar, mas finalmente disposta a arriscá-la em prol da própria autonomia. Eu desejava poder dizer a ela que a jornada à frente, embora difícil, levaria a relacionamentos mais profundos e autênticos do que ela jamais tinha experimentado.
Que, ao se manter firme, ela descobriria forças que não sabia que possuía. Que a família que ela temia perder acabaria se transformando em algo mais saudável, precisamente porque ela tinha sido corajosa o suficiente para exigir a mudança. As chaves da casa no meu bolso se sentiam diferentes agora. Familiares, em vez de carregadas de significado. Apenas chaves, não símbolos de rebelião ou independência. Apenas o meio de garantir um espaço que era inegavelmente meu. Um espaço onde eu podia acolher os outros nos meus próprios termos. Você já teve que estabelecer limites difíceis com pessoas que você ama? Nunca é fácil, mas às vezes é necessário para que relacionamentos reais cresçam. Se esta história ressoou em você, por favor, deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência. E se você encontrou valor em ouvir a minha jornada, por favor, curta, assine e compartilhe este vídeo com alguém que pode precisar ouvir que estabelecer limites não é egoísmo. É um ato de respeito próprio que, em última análise, beneficia a todos os envolvidos. Obrigado por ouvir a minha história. E lembre-se, às vezes, as fechaduras que precisamos trocar não são apenas nas nossas portas, mas em padrões que não nos servem mais.